Espero na telinha, sabe? A informação. Apareceu. Agora tá, eu também vi. É isso aí. Uhum. Boa noite, gurias, todas que estão aqui. Estou falando gurias porque só tem meninas participantes por enquanto aqui na nossa aula aberta de hoje. Aula aberta da disciplina de tópicos Zoom, do qual as meninas foram muito maravilhosas desde o início do semestre e quiseram propor conversas sobre diversos assuntos que são mais contemporâneos e mais, enfim, arrojados na área de RP. E aí surgiu a ideia da gente saber um pouquinho mais sobre intercâmbio. E eu trouxe então a Jéssica hoje e a Tamara para falar um pouquinho das experiências delas sobre intercâmbio. A Tamara ainda é nossa aluna, fez o intercâmbio, vou dizer por conta, né, entre aspas assim. E a Jéssica é nossa egressa do curso, a Jéssica Fabro, que já fez várias intervenções esse ano no curso. Que bom que a gente pôde contar com a parceria dela. Esse ano inteiro, assim, de 2020, ela tem, assim, carinhosamente participado bastante com a gente fica muito feliz. E a Jéssica, ao contrário da Tamara, fez uma outra experiência. Na verdade, ela participou de um processo seletivo, né, de uma bolsa para poder também fazer o intercâmbio dela, o que é extremamente importante vocês terem essa noção desses dois vieses, até porque a gente tem até uma aluna aqui, já vou entregar, a Letícia, que é nossa aluna de tópicos. Ela vai fazer uma experiência também de intercâmbio ano que vem, por conta, mas que também ela não vai fazer nem um pouco dos caminhos de nenhuma das meninas que vão falar com a gente agora de noite, e que eu acho que isso é extremamente rico, porque mostra que o importante é que vocês consigam abrir os próprios caminhos e observar na jornada de vocês o que faz sentido. E por isso que eu trouxe as meninas para falar sobre as suas experiências e vocês terem a noção e essa visão de que a universidade e, enfim, os programas, né, de intercâmbio podem ajudar vocês a conseguir esses objetivos. E se não for por esse meio, vocês também, mesmo assim, podem tentar usar a internacionalização como algo que vai agregar na carreira de vocês e no currículo. Eu não sei qual de vocês eu começo. Acho que de repente a Tamara começa para falar. E aí, qualquer coisa também eu vou batendo uma bola com vocês, conversando um pouquinho e tirando umas dúvidas. As meninas também podem ficar super à vontade, as gurias podem interferir a todo momento no chat ou abrindo os microfones. E acho que eu gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, Tamara, como se a gente não soubesse quem tu é. Mas para que a gente pudesse, enfim, deixar registrado certinho. E muito obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Então, boa noite, gurias. Acho que todo mundo aqui me conhece, não sei se é a Jéssica, mas uma grande maioria me conhece, eu sou a Tamara. Ainda sou aluna da Unicinos, estou no 7º semestre, finalizando o curso. E fiz o meu intercâmbio meio que no meio da faculdade, assim, eu tranquei um semestre praticamente para eu viver essa experiência e conhecer algo diferente, assim, do que eu tinha em mente. Para começar, deixa eu compartilhar minha tela antes. Estão vendo? Ainda não. Agora sim. Tá vendo? Então tá. Inicialmente, eu fui fazer um intercâmbio com o objetivo de aprender o inglês para um futuro profissional. O meu intercâmbio foi com esse objetivo de me aprofundar no inglês. Como eu nunca tinha feito o meu inglês, o que eu aprendi, a minha base, ela foi feita através de série, TV, esse básico que acredito que a grande maioria possa ter. Então, eu fui com o objetivo de eu ter algum certificado e que não me fizesse ficar 10 anos numa sala de aula estudando e aperfeiçoando. Então, eu escolhi a opção de fazer um intercâmbio por mim, a minha parte, fiz com uma agência especializada em intercâmbio, não fiz processo seletivo. Então, participei por uma escola no intercâmbio no Canadá, em Toronto, que se chama ILAC. E essa escola eu estudei durante 5 meses. Nesses 5 meses eu fui aprofundando o meu inglês. Eu comecei meio que com um inglês mais básico e terminei ele no avançado. Terminei ali pelo nível 10, 11. O que se eu tivesse dentro de uma escola aqui, provavelmente eu teria demorado em torno de uns 6, 7 anos para eu conseguir ter a experiência que eu tive em 5 meses. Então esse foi um dos grandes motivos em que eu fui, em que eu
investir esse dinheiro, porque na verdade é um investimento no futuro, né? E o intercâmbio, ele tem como é que eu posso dizer? Uma transformação não só pessoal, como como profissional no meu caso, mas pessoal também muito grande. Ele te traz uma vivência muito grande de tudo. Eu coloquei aqui na apresentação algo mais simples, assim, mais por cima, mais algumas fotos para contar a minha vivência também, como é que foi voltar depois. E estou contando aqui o que isso transformou, o que isso mudou na minha vida profissional dentro, hoje em dia, como eu trabalho em órgão público, na prefeitura, como ali isso me transformou, como eu executo as minhas atividades ali e como a independência que eu criei me ajudou na minha vida. Como vocês sabem, eu falo muito, então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês parem, vocês perguntem, vocês escrevam no chat. Eu não estou vendo o chat, mas se tiver alguma dúvida, a Poli me diz aí. Claro, Que se vocês sabem que se deixar, eu vou falando. Fico horas aqui. Então, uma das primeiras coisas que eu percebi muito foi a cultura, o conhecimento de culturas, algo diferente do que a gente vivencia aqui. O Canadá, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, uma cultura mais fria, daquela brasileira que a gente está acostumado. Então, foi uma vivência diferente. Conheci gente de tudo quanto é lugar, conheci gente da China, conheci gente da Europa, conheci gente da Colômbia, conheci gente do México. Então, eu conheci diversos tipos de cultura em um lugar só. Aqui são algumas imagens de que eu vivi lá. A imagem aqui de cima, esse prédio colorido, é uma das cidades que tem lá. Até já esqueci o nome. E é uma cidade turística, assim, então muitas das pessoas que viajam vão para essa cidade, conhecem um pouquinho da tradição, conhecem um pouco da antigo Canadá, que é essa cidade. Aqui na outra a gente tem a University of Toronto, que é a Universidade de Toronto, que é praticamente um dos pontos turísticos maiores da cidade, para ter noção, uma universidade. Aqui embaixo eu tenho a Casa Loma, e aqui é uma casa tradicional, um castelo, na verdade, de Toronto, e virou conhecida por ser um castelo e ser o único que tem no Canadá, então ele é bem tradicional. E aí embaixo eu tenho o Sakura Festival, que é um festival meio que chinês que acontece em Toronto. Então eu quis trazer essa foto para realmente mostrar que as culturas se juntam no Canadá. A gente tem um festival que faz parte que faz parte do Japão e que é muito tradicional, como as cerejeiras que eles chamam. E é um festival que acontece anualmente ali por maio, durante uns 15 dias, que é o único tempo em que a Sakura fica aberta. Estímulo ao conhecimento, que foi um dos meus grandes objetivos de ter ido para Toronto, para o Canadá, foi aperfeiçoar o meu inglês e foi eu ter um diploma, um conhecimento para uma futura grande empresa que eu queria trabalhar em algum outro lugar em que eu tenha as portas abertas em ter o conhecimento na língua. Então, aqui são as minhas aulas que eu tive, os meus colegas que eu tive durante esse período de 5 meses. Aqui eu tinha colegas da Turquia, da Colômbia, brasileiros, mexicanos. O meu professor, por exemplo, era brasileiro, para vocês terem noção como as culturas se juntam. Aqui embaixo é a minha colega do Japão. Então, a gente teve um conhecimento de transformação, assim, bem legal, e que a gente conseguiu juntar essas experiências. Tem uma dessas que hoje em dia já é mãe, eu fui em 2018, não faz muito tempo, então que já transformou, já teve inglês, a ideia dela era morar, no fim acabou não morando. Então, a gente meio que vai conhecendo um pouquinho de cada canto do Brasil, um pouquinho de cada pessoa, cada canto do mundo. É uma experiência bem gratificante, assim. Aqui, o desenvolvimento de habilidades sociais, eu estava até conversando com meus colegas hoje à tarde. Eu sempre tive uma facilidade em comunicação, mas eu tive muitas amigas japonesas que não tinham essa facilidade. E isso nos ajuda muito como profissional no que tu vai almejar daqui para frente, sabe? A experiência que tu tem de tu é obrigado a conhecer gente, tu tem que conhecer, tu não tem essa opção de não, senão tu vai ficar sozinha durante muito tempo. Então, tu tem que te obrigar a conhecer gente nova, tem que te obrigar a experimentar a língua, a não ter vergonha, a não ter medo, a te desafiar. Então, eu quis trazer as fotos dos meus colegas que eu conheci, que passaram por mim uma semana, às vezes um dia,
mas que marcam porque tu te obriga a conhecer novas culturas. Se tu ficar sempre grudada no mesmo, tu não tem aquele desafio de intercâmbio. Hoje em dia eu até digo que eu fiz muito amigos brasileiros que eu gostaria de ter feito menos, vamos dizer assim. Que tu acaba, não porque eles não são gente boa, mas é que tu acaba indo pro mais confortável, que é o que tu já conhece. Tu não te experimenta conhecer novas pessoas. E hoje em dia eu vejo que eu tive muitos amigos brasileiros, latinos, vamos dizer assim, pela facilidade, pela aproximação que tem de línguas, tudo mais. Mas é gratificante, assim, tu tem que estar aberta, tu tem que ir para o intercâmbio sem medo, vamos dizer assim. Tu vai ter medo, obviamente. Eu saí daqui desesperada até o momento em que eu desci no aeroporto lá. Eu fiquei desesperada, eu pensava, uma semana, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí de casa, no meu confortozinho de casa, quentinho, com a minha mãe, e vim para cá não entendendo nada? Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia da minha língua. Eu morava com 3 pessoas que eu não tinha nem ideia de quem era. Então, tu tem que realmente te desafiar e conhecer pessoas novas. Aqui eu tenho até uma foto praticamente com só coreanas, que foram as amigas que eu tive numa das turmas que eu fiz, e era a barreira linguística era algo tão grande assim que tu realmente tinha que forçar para te conseguir ter uma amizade, porque os latinos, por exemplo, tu entende o espanhol, o inglês deles não tem tanto sotaque, o sotaque é parecido. Agora, tu conhecer gente de outra cultura totalmente diferente da tua é te desafiar, realmente. Aqui eu tenho mais algumas colegas, uma espanhola, mexicanas. Então, e te jogar de cabeça, assim. Aqui, qualificação no currículo, que foi o principal motivo que eu fui viajar. Esse aqui em cima é meu certificado da ELAC, da escola que eu fiz. Então, esse certificado eu tenho, é meu, comprova de que eu tenho a capacidade de... Não que precise ter um certificado para comprovar de que tu possui a linguagem, mas isso, dependendo de onde tu gostaria de trabalhar, de onde tu tem um objetivo, faz toda a diferença. Então, o que eu percebi participando do meu intercâmbio, tendo essa experiência de 5 meses, eu me transformei numa profissional muito mais independente. Eu vejo que eu não preciso tanto de aprovação, de ideias dos outros, eu consigo me criar, me desafiar a conseguir novas coisas. Eu me transformei numa profissional bilíngue, hoje em dia eu posso trabalhar num lugar tanto com a língua portuguesa quanto a inglesa, ou com as duas. Então, hoje em dia eu consigo não ter o medo de falar a língua com gente que é nativa. Então, hoje em dia, eu me tornei uma profissional bilíngue. Eu me tornei uma profissional muito adaptável também. Ali na prefeitura, eu não uso a linguagem, o inglês que eu aprendi, mas eu digo que meus colegas até a gente fica brincando de que eu sou um camaleão, assim, eu vou para onde eu tenho que trabalhar, é tipo RP. Onde a gente precisa estar, onde eu preciso estar, a gente está trabalhando. Eu trabalho nos eventos, mas esses dias eu já estava fazendo arte para publicidade, esses dias eu estava criando algumas coisas de ideia para as redes sociais. Hoje em dia eu estou trabalhando mais com rede social por causa da questão da pandemia, os eventos. Então, a gente se transforma uma profissional muito mais adaptável. Proativa, eu acho que isso, proativa, é uma qualidade muito grande da comunicação, mas a gente se torna uma profissional muito proativa pelos fatos de tu tá sempre estudando, no caso, no meu intercâmbio, tá sempre em conversação. Eu tive aulas apenas de conversação, por exemplo, eu tinha durante 2 horas, 2 vezes por semana, aula só para conversar, então só para te realmente aprofundar a tua linguagem, para te aprofundar o teu conhecimento, dividir culturas diferentes. Aulas só para aprender a escrever o inglês, que era algo que eu tinha grande dificuldade. Então, tu vai se transformando numa profissional muito mais proativa, tu vai te desafiar na vida. E a capacidade de liderança que a experiência te traz. Aqui tem mais algumas fotos da minha experiência. Aqui em cima a gente tem a biblioteca de Toronto. Dentro do meu intercâmbio eu sempre tive provas e testes de níveis. Então a gente sempre tinha que estar em desafio, estudando. E aqui são alguns dos pontos turísticos de Toronto que eu quis trazer para vocês. Aqui são minhas redes sociais. Eu queria falar também para vocês no momento, queria contar a experiência de quando eu voltei para cá,
não trouxe fotos, porque aí eu já estava aqui. Eu lembro que no momento em que eu tive que voltar, eu fiquei desesperada por ter que abandonar a cultura do Xará. Eu fiquei lá durante um mês querendo voltar, durante os outros 3 meses curtindo, e depois não querendo voltar para o Brasil. Então, é um mix de emoções, assim. E dentro desse período, quando eu voltei, eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, o meu primeiro choque foi: o que está acontecendo aqui, neste local? Porque as pessoas falavam português, isso na tua cabeça, acho que a Jéssica vai poder falar depois, isso na tua cabeça confunde muito no momento em que tu sai e tu volta, tu não sabe o que está acontecendo, tu tem aquele choque de realidade cultural, que tu já te adaptou em algum local e tu volta, tá todo mundo diferente, tá todo mundo... Eu lembro que eu acho que eu fiquei em torno de uns 2 dias, assim, processando o que estava realmente acontecendo e o que acontecia aqui, para depois aí me acostumar tanto com parte simples como alimentação, por exemplo. Eu não conseguia comer nos mesmos horários que as pessoas comiam aqui. Então é algo que tu vai malhando aos poucos. Mas o intercâmbio ele tem uma transformação pessoal muito grande de independência. Eu antigamente posso dizer que eu era uma mimada, assim, tipo, não que eu não seja hoje, mas que eu dependia muito da minha mãe, de todo mundo em volta de mim para tudo. Lá eu fui obrigada a me virar. Eu morava sozinha com outros 5 estudantes que estudavam em universidades lá, já eram independentes. Então eu fui obrigada a fazer minhas compras, fui obrigada a fazer a minha limpeza de casa, era obrigada a fazer tudo. Eu morava praticamente sozinha. Eu só vivia naquele ambiente junto com eles, mas... Então, eu tinha meus compromissos, eu tinha minhas tarefas diárias, eu tinha meu momento para turismo, eu tinha minhas amigas, eu tinha momento de lazer. Então, é uma rotina que eu fui realmente estabelecendo, assim. Eu lembro que eu cheguei e eu estava muito empolgada com tudo, assim, eu fiz tudo que eu tinha para fazer em um mês. Eu passei 4 meses não tendo onde ir, eu passei 4 meses não tendo mais ponto turístico para conhecer, porque eu me empolguei tanto de primeira, assim, nossa, vamos fazer tudo que eu tenho para fazer de uma vez. Que eu fui demorando para realmente entender que não, calma, vamos devagar. Tanto que eu tenho amigos que estão lá até hoje e que criaram uma vida sozinha, moram praticamente sozinhas, mas que conseguiram uma bolsa, conseguiram visto e estão realmente lá vivendo. Então é um lugar, assim, é uma experiência incrível. Quem puder ter a experiência, faça. É transformadora, tanto pessoal quanto profissional. Isso vai ajudar vocês em todos os aspectos que vocês podem ter. E eu acho que é isso. Não sei se vocês querem alguma dúvida. Quis fazer algo bem rápido, porque eu falo muito e aí eu vou me perder, vou falar em milhões de assuntos. E a Jéssica também tem uma apresentação bem grande, bem legal para falar, então quis ser um pouquinho mais sucinto, como o meu assunto era um pouco mais rápido. Eu até tenho uma pergunta para ti, enquanto de repente as meninas abrem o microfone ou alguém coloca alguma pergunta ali no chat, mas ali durante a tua fala tu comentou que tu fez muitos amigos latinos por uma questão de proximidade, que eu queria entender um pouquinho se era uma proximidade de linguagem, de cultura, o que tu se deparou com culturalmente, coisas diferentes, o que mais te chamou atenção, culturalmente falando, se houveram problemas de comunicação ou entraves na comunicação em função de tu ser brasileira, esse sentido, assim, para tipo, entender melhor, assim, a tua experiência. Perfeito. Quando eu disse muitos amigos latinos, é cultura e linguagem também. Uhum. Eu conheci muitos asiáticos. Os asiáticos são pessoas muito frias. A Jéssica vai poder dizer isso depois. Os asiáticos são pessoas frias demais. Então, brasileira, eu chegava neles cumprimentando com um abraço, com um beijo, por exemplo, e não existe isso. Então é algo que eu comecei a ficar tipo com medo, sabe? De não, vamos conversar com eles então é algo eles têm um sotaque muito forte, por exemplo, também, os asiáticos. Então é algo que no inglês era uma barreira muito grande, assim. E era nítido tu ver nichos de asiáticos e nichos de latinos, assim, sabe? Porque realmente as culturas são muito difíceis de bater. O que foi as coisas que tu perguntou mesmo?
Quais foram os principais entraves de comunicação que tu chegou lá? Eu vou perguntando aos pouquinhos para não ficar Tá. muita coisa ao mesmo tempo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei final de fevereiro de 2018. Eu cheguei no Canadá. E eu lembro que eu acreditava que eu não tinha conhecimento nenhum em inglês, por nunca ter feito curso, eu nunca fiz nada, absolutamente nunca estudei nada de inglês. Mas eu sempre gostei de assistir séries, sempre assisti tudo, séries, filmes, músicas, na língua tradicional, sempre. Então foi algo que me ajudou muito, mas eu achava que não ajudava, vamos dizer assim. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu conheci uma amiga minha no aeroporto, aqui no Brasil ainda, e a gente ia juntas para lá. Eu conheci ela no aeroporto, fiz amizade, e eu lembro que ela era zero inglês, ela tinha uma filha e ela fez que era um dos sonhos da vida dela fazer. Quando eu cheguei lá, eu cheguei num sábado à noite, no domingo já existia testes para saber teu nível, que turma tu ia, o que tu ia fazer. Nesse nível, eu descobri que eu tinha um inglês, uma fala muito boa. Então, eu não tive muito problema de barreira de linguagem por conta de tudo que eu conheci pré-viagem. Filmes, séries, a gente acha que não ajuda, mas a gente isso ajuda demais, demais mesmo. Então, eu não tive esse problema muito grande de barreira. E eu sou meio cara de pau. Então, eu nunca tive esse problema de falar e errar. Eu sempre falei e as pessoas iam me corrigindo se estava errado. Mas eu só falava, enquanto eu tive colegas que não conseguiam se comunicar, que era uma barreira gigante. Se não saísse com alguém que soubesse falar inglês, não comia, tipo, nesse nível, assim, sabe? Então é um entrave muito grande que depende de pessoa por pessoa. Sim. Tem gente que não consegue se adaptar e tem gente que consegue. Mas é uma linguagem. No trem, na rua, no transporte público, as pessoas conversando, para eu entender, era muito difícil, assim, era muito, muito difícil. Mas, como eu disse, eu sempre fui cara de pau. Então, eu só ia tentando. Se as pessoas entendiam, não entendiam. Eu morei durante um mês numa casa de uma família e durante os outros 4 meses eu aluguei uma casa que tinha alguns alunos. Com essa casa, com essa família, eu não entendia nada do que eles falavam. Nada, nada, nada. Assim, a comunicação com eles era muito difícil, porque eles eram nativos, então eles tinham um sotaque muito forte, eles tinham gírias muito fortes, eles tinham todos os tipos de gírias possíveis que eu não entendia. Então, assim, a nossa comunicação na hora do jantar era péssima, assim, eles me falavam, eu ficava... Não. E é uma barreira que tu enfrenta, só que eu tentava. E aí ela me corrigia, eu tentava, ela me corrigia, eu tentava, ela ia me corrigindo. Mas no início, assim, as primeiras 2 semanas, assim, é desesperador, porque o teu ouvido não tá acostumado com aquilo. O teu ouvido não entende que aquilo, mesmo que tu saiba, tu não tá acostumado a ficar ouvindo as pessoas conversarem com aquilo. Depois tu vai te adaptando, tu vai entendendo o que tá acontecendo, aí tu não quer voltar. Foi o meu caso. A Letícia está com a mão levantada. Antes de abrir para a Lei fazer a pergunta dela, eu tinha perguntado lá atrás sobre, além do entrave de linguagem, o entrave cultural, porque pelo que tu fala, eu não sei, tá? Mas existem 2 Canadás, digamos assim, né? Existe o lado francês do Canadá e o lado inglês / americano, né? E aí, pela tua fala, me parece que tu ficou no lado americano / inglês do Canadá, né? Uhum. E em relação à cultura, alguma coisa da cultura das pessoas, do dia a dia mesmo, te chamou atenção? E aí depois a Lê já faz a pergunta dela. O Canadá, ele é muito misógino, ele é muito misturado. Ele hoje em dia até é um dos locais que eles mais aceitam estrangeiros, porque eles estão criando uma população velha. Eles estão virando uma população velha, então eles têm começado a aceitar muitos estrangeiros. Então é um mix de culturas muito grandes. Essa primeira casa que eu morava, lá são separados por bairros praticamente. Essa primeira casa que eu morei era uma área mais nobre e era uma casa praticamente bairro canadense. Então, tu via, era nítido, assim, no caminhar na rua, que aquele era um bairro mais canadense. Uma das minhas amigas, que é minha amiga até hoje, que ela é de São Paulo, ela morava numa parte mais portuguesa do Canadá. Então, ali tu vinha mais europeu, mais português. Tu via mais a galera falando português. Eu percebi muito isso, porque eu passei a Copa do Mundo lá.
de 2018. E aí tu via bandeira, camiseta pelos bairros e tu via o nicho bem dividido. Tem outra amiga que morava num bairro praticamente asiático, outra num bairro indiano. Então, o Canadá ele é muito dividido por bairros e por culturas. Eu morei num bairro brasileiro, bairro português, nos últimos tempos. Então, era aqueles rostinhos conhecidos, sabe? Que tu atravessava na rua aqui e tu vê. Então, a maior diferença para mim de cultura foi exatamente essa. Lá é uma mistura muito grande. No trem, tu vê a asiática, tu vê a indiana com burca dos pés à cabeça, tu vê a brasileira gritando no trem, tu vê tudo, tu vê os canadenses, tu vê tudo quanto é tipo de cultura. Então, o Canadá ele tem essa peculiaridade de ele ser um mix de misturas ali. A maior dificuldade foi a comida. Não que a comida seja ruim, mas horários de comida são diferentes, os tipos de comida são diferentes. Então, são barreiras que tu vai enfrentando. Valores de comida brasileira No é Canadá e muito caro. nos Estados Unidos que as pessoas não almoçam, tipo, feito a gente almoça. Gente, isso foi, eu acho que a maior dificuldade para mim, não almoçar. Era horrível. Você imagina meio-dia tu comer um sanduíche. Não cabe na minha cabeça. E eles jantavam 6 da tarde, assim, tipo 5:30. Eu tava voltando do passeio com meus amigos, eles estavam começando a jantar. Então é uma barreira, é uma dificuldade. Só que depois te adapta. Quando eu voltei pra cá, eu não consegui almoçar. Aí eu comia só sanduíche ao meio-dia e jantava cedo. É questão de adaptação, assim. Mas eu digo mais o Canadá porque ele tem uma cultura, ele não tem uma cultura específica como os americanos, por exemplo. Os americanos sabem a cultura inteira deles. Ali é um mix de culturas, assim, que tu vai te adaptando, tu vai conhecendo aos poucos e te adaptando. Lê, toca a ficha, a Lê tá com a mão levantada para fazer uma pergunta. Tá. Oi, Lê, tudo bem? Tá, tudo, mas assim, eu fiz intercâmbio para a Austrália em Sydney, e uma coisa que me chamou muita atenção lá foi principalmente que, como é um lugar muito turístico, sempre tinha eventos no meio da cidade. Sempre acabou um evento, daí já iam para outra. Eu não sei se era assim também lá no Canadá, no lugar onde é que tu morava, ou algo, ou não. Não, tinha alguns eventos, mas nada muito pontual, assim, sabe? Na rua principal existia um centro de eventos, mas eu vi acontecer em 5 meses 2 eventos lá. Lá não é muito tradicional por ter eventos assim. Por ser uma cidade muito grande, o Toronto não é uma cidade muito grande, ela é uma cidade monópole, assim, com mais de trabalho, é uma cidade parecida com São Paulo, vamos comparar aqui. Uma cidade com prédio, uma cidade comercial. Apesar de ser comercial, os eventos não eram eventos, são eventos de festas de aniversário do Canadá, aniversário de julho, acho que é 5 de julho, lá também que eles comemoram dos Estados Unidos. Então, acho que eu tive uns 2, 3 eventos, assim, que eram datas comemorativas da cidade. Mas micros eventos foi bem pouco. Eu não sei se não faz parte da cultura deles, porque o Canadá é muito frio. E ele faz, dos 12 meses que existem, ele, se eu não me engano, ele faz frio em 10. Eles têm 2 meses só de sol e calor. Então, acho que talvez não seja muito da tradição deles esses eventos por conta da temperatura. De estar sempre neve, estar sempre na rua, sempre casacão. Então, tu quer chegar em casa e tu não quer ficar mais na rua, no frio. Então, acho que por conta da cultura também, eles têm muito essa barreira, assim, de não ter muitos eventos culturais. Tá. E mais uma coisa também. Quando, por exemplo, quando eu tava em Sydney, muitos australianos não gostavam quando a gente falava português com os amigos na rua. E tinha uns que até meio que acaba sendo agressivo com os estrangeiros. Não sei se lá os canadenses, alguns faziam isso, se eu vi alguma história assim. Pior é que de falar nunca ouvi. Não, nunca ouvi mesmo. Não sei se. Eu acho que eles já estão acostumados também, né? Praticamente, eu lembro que já teve vezes, assim, tanto que eu fui para lá e canadense mesmo, eu acho que eu conheci a família onde eu morei. Assim, eu conheci muito poucos realmente canadenses nativos. Então, eles estão muito acostumados com estrangeiro. Lá tem muito colombiano, muito mexicano, muito mexicano. Então, acho que eles já estão acostumados ao fato de ter gente falando tudo quanto é língua na rua com eles, assim. Não, nunca, pelo menos eu não senti.
Eu também tentava não falar português, eu evitava muito falar português. Falava, mas eu tentava evitar. Quando eu tava só com brasileiros, eu falava português, e quando eu tava com alguém que fosse, nem que fosse colombiano, alguém que fosse mais língua que entendesse, eu inventava falar só em inglês para não na cabeça não perder o fluxo, sabe? Mas nunca senti assim, que diferença. Eu não tô escutando. Eu acho que ela concluiu o que ela estava falando. Deu? Agora foi. Deu ruim no. Ah, tá, deu ruim no áudio aqui, eu não sei o que foi. Tá bom, era mais isso mesmo. Tu vai pra onde ler? Mudando de aula. No meio do ano que vem, eu vou ir para os Estados Unidos. Ai, que massa. Você vai adorar. Tu já fez intercâmbio, né? Então. Mas os Estados Unidos é outra cultura, né? É muito diferente, assim, até quando eu fui fazer meu intercâmbio anterior, eu tinha a opção de ir pro Canadá, Estados Unidos e Austrália, né? Uhum. Só que o meu pai não queria que eu fosse para os Estados Unidos porque ele achava o pessoal de lá muito metido. O Canadá eu não queria ir porque é muito frio, eu odeio frio. Daí, como meus primos já tinham ido pra Austrália, daí eu, vou pra Austrália e vou ficar em Sydney, né? Que eu já tinha conhecido também. E foi, tipo, o melhor ano da minha vida, assim, que eu fiquei um ano lá. E eu fui sem saber nada de inglês, com 18 um ano? Não sei ninguém. Coragem, eu não sei se eu conseguiria. Eu fiquei 6 meses mais por causa da faculdade, né? Pra não ter que trancar um ano e trancar mais aqui um ano é puxado. Se eu ficasse um ano, eu não teria voltado. Eu fui logo depois que eu terminei o ensino médio, né? Daí, então, e eu não sabia o que fazer na faculdade ainda, daí, então, por isso que eu peguei assim, vou aproveitar e vou fazer agora. Daí peguei, fui. Me arrependo um pouco de ter voltado tudo, podia ter continuado lá e ter feito estudado lá, essas coisas. Mas também, foi muito bom. É uma experiência maravilhosa mesmo, né? Como tu comentou, abre a cabeça, assim, sabe? Exatamente. Uma pessoa completamente independente, tu tem que fazer as coisas mais por ti, não tem aquela coisa de tipo, seu pai ou mãe, não sei o que, sabe? E eu ainda trabalhei lá como faxineira, né? Então, você ainda teve. Eu não tive experiência de trabalho porque no Canadá não pode. Eu escolhi, na verdade, o Canadá por conta do frio, que eu queria ir por frio, e por excluir os outros lugares. Eu escolhi esse, eu cheguei no Canadá. Não é um lugar que, tipo, turístico que eu iria para visitar, por exemplo, passar umas férias. Sim. Não é porque ele não é muito turístico, mas para intercâmbio ele é uma experiência surreal, até porque, como a Poli disse, existe as colônias francesas muito perto. Então, tipo assim, 2 horas tu tá num lugar que fala 100% francês e que parece uma cidade histórica, cidades culturais, assim. Ele te permite dar a 2, 3 horas tu tá em Nova York, se tu quiser. Então ele é muito ele é muito Canadá. Hoje em dia eu virei fã do Canadá, assim. Se eu puder fazer outro intercâmbio, eu vou para Vancouver, eu vou explorando o Canadá, assim, aos poucos. Eu quero voltar para a Austrália ainda, assim, meu sonho. Ainda mais que depois que eu morei lá, eu vejo muito que o Sydney é um lugar que tem muitos eventos, tem muita vaga para essa área e essas coisas, sabe? Então é algo que eu quero muito trabalhar lá. Então, faz por isso, assim. E também eu sou apaixonada por praia, né? Então, Sydney, assim, o ônibus tá a 30 minutos, tu tá numa praia, sabe? Então não tem. É a melhor coisa do mundo. Um dos meus primos tá lá ainda. E ele vai tentar pegar a cidadania, então. E outro tá indo. Todo mundo indo pro mundo. Igual de minha mãe. Sydney é o que eu falo, assim, a parte de Sydney é um Rio Grande do Sul que deu certo, na verdade, porque o clima é idêntico do Rio Grande do Sul, assim, sabe? E só que tudo funciona, né? Anda 3 horas da manhã na rua com o celular na mão, sozinha, sabe? Essas coisas assim, mas é muito bom, muito, muito bom. Eu sempre, quando eu pergunto, gente, faz intercâmbio, pelo amor de Deus, larga tudo, vai fazer intercâmbio, que é maravilhoso. Eu também sou assim, a chata do intercâmbio. Gurias, eu acho que eu vou passar um pouco a palavra para a Gé, daí ela passa a apresentação dela, de repente depois a gente volta, faz talvez um bate-papo entre vocês duas também, tô meio curiosa para ver se vocês duas, né, têm esse momento de cada uma trazer a sua perspectiva. E então acho que Tamara, talvez eu tenha que descompartilhar a tela para poder a Jéssica compartilhar a tela dela. Até esqueci que estava aberta a minha tela. Foi? Acho que sim, agora deu certo. Nem me toquei que estava aberta. Pra eu abrir.
Peraí que eu consegui salvar em PDF, o meu computador não estava salvando em PDF, não sei o que aconteceu, aí eu consegui. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Eu aviso quando eu estiver vendo, mas se alguém ver antes a tua tela avisa, porque eu, por hora, não tô vendo. Eu tô vendo assim que, tipo, tá indo. Vocês conseguem ver alguma coisa já? Não. Eu vejo a tela preta, assim. Peraí. Acho que agora vai dar. Sim, agora eu tô vendo. Deu certo? Deu certo. Consegui salvar que ele não estava dando, mas deu certo no final. Então, meu nome é Jéssica Fabro, né? Eu sou egressa do curso de Relações Públicas. Finalizei o curso em 2017. Vou falar um pouquinho, então, para vocês da minha experiência no Top China Santander, que é um programa promovido pelo banco, né? Em parceria com universidades do Brasil inteiro. Eu fui no ano de 2015, então já fazem 5 anos. Mas as memórias que eu tenho ainda são, assim, de um período que foi o melhor período da minha vida, assim. Foram 21 dias inesquecíveis, assim, que transformaram a minha vida e que eu tenho muita saudade e que me deixaram com o desejo de viajar de novo, assim, né? Ainda não tive a oportunidade, mas um dos meus sonhos ainda é poder viajar novamente, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre quis viajar, né? Sempre tive esse desejo, né? E aí eu sabia desse programa, e aí eu acabei me inscrevendo algumas vezes. Tinha o Top China Santander e tinha o Top Espanha, né? Então eu me inscrevi uma vez para o Top China, depois eu me inscrevi mais uma vez para o Top Espanha. E na terceira vez era o último dia das inscrições, assim, para o Top China, e eu pensei, vou me inscrever para ver o que que dá, né? E aí eu decidi, tipo, de última hora me inscrever. Eu me inscrevi e deu certo, assim, foi... Eu fiquei muito feliz, assim, eu lembro que eu tava indo para aula no ônibus, e aí me ligaram para avisar que eu tinha sido selecionada, eu não conseguia acreditar, assim, eu tava muito eufórica, assim, eu não conseguia acreditar. E aí eu lembro que me falaram assim, porém, você foi selecionada, porém tem um problema. Daí eu pensei, meu Deus, né, que problema que tem? Você tem um boleto que tá devendo na biblioteca, acho que era de R$ 9, e eu nem sabia. E se eu não acertasse esse boleto, tipo, daquele dia até o outro dia, eu perderia a vaga. E foi assim, nossa, eu lembro que eu fui para aula, era uma aula, eu acho, eu não lembro com quem que era a aula agora. Eu passei a noite toda, eu saí da aula e fiquei indo nos bancos e lá na central de atendimento para ver se eu conseguia pagar. E eram 3 boletos e no total dava R$ 9. Assim, foi horrível, foi assim um perrengue, literalmente um perrengue para eu conseguir dar baixa nesses boletos e não perder minha vaga. Uma coisa tão besta, né? Que eu nem sabia que eu tinha na biblioteca. Então foi uma história assim, foi um dia que marcou muito, assim, porque eu tive que correr atrás para acertar esses boletos para não perder a vaga para a China, né? E aí, então, o processo seletivo do programa, né? Ele, falando um pouco mais dele, né? Na época, os critérios eram a língua inglesa, né? Então, a gente fez um teste de nivelamento para ver, né? Como estava cada um de nós, né? Enfim, no processo de inscrição. E também a gente levava em conta também o tempo que a gente estava na Unicinos, assim, o tempo que já estava estudando na Unicinos também era levado em conta. E a média global, então as notas, não sei se ainda é assim hoje, mas a nota global ali, né, de todas as disciplinas eram levadas em contas para ser selecionada. E aí eu fui selecionada. Então, vou passar um pouquinho aqui. Então, o objetivo do programa é promover uma cooperação bilateral entre China e Brasil para essa troca de temas culturais, né, temas que são globais para o mundo, promover essa troca entre os dois países. Então, na vez que eu fui, eu acredito que mude a cada programa, a cada edição. Os temas principais eram política, cultura e economia. Então, tudo girava em torno desses temas, né? A gente tinha aulas lá, né? Enfim,
todos os dias. Num período em específico, a gente não teve todos os dias, na verdade. A gente, no período de 21 dias que a gente ficou lá, a gente teve muitos passeios locais, né, nas 2 cidades que a gente ficou. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E em um determinado período, a gente teve aulas, né, todos os dias. Então, essas aulas eram sobre esses temas, tanto política, cultura e economia. A gente foi num grupo de 124 pessoas, das 24 universidades que são vinculadas a esse programa. Então, 24 universidades do Brasil inteiro. Entre essas 24 universidades, mais ou menos de 3 a 4 alunos por universidades e 24 professores, que é um de cada universidade. Então, o professor selecionado também vai para a viagem com o objetivo de preparar uma aula para os alunos lá. E lá a gente tinha aula com alunos chineses também. Então, lá, eles também selecionaram alunos, pelo que eu me lembro, assim, e também selecionaram professores para dar aula para a gente. Então, nesse tempo que a gente tinha aula sobre esses assuntos, todos esses assuntos relacionados à política, cultura e economia, com esses professores brasileiros e com os professores chineses também. E todas as aulas ministradas em inglês, né? O que era bem legal também, assim, apesar do idioma, o chinês falar um idioma inglês muito abafado, assim, era uma coisa bem difícil de entender, porque eles têm um sotaque muito forte, então não era fácil de entender os chineses, assim. Os chineses que já tinham feito intercâmbio era mais tranquilo, mas quem não tinha feito ainda era bem difícil de entender. E aí, desde o início, a gente foi dividido em vários grupos, assim, né? Então, dentro da sala de aula, a gente já tinha grupos formados, que eram uma mistura, né? Era entre chinês e brasileiro, para já fazer essa troca de cultura e falar muitas coisas dos 2 países. Isso era muito legal, né? Tipo, então, a gente foi dividido em grupos desde o início. A gente chegou lá, e aí metade do grupo ficou... A gente chegamos todo mundo em Xangai, mas metade do grupo, depois dos principais passeios em Xangai, foi para Pequim, né, que é a capital da China. Então, primeiro chegamos todo mundo em Xangai, ficamos um período ali conhecendo pontos turísticos principais, e quando começou as nossas aulas, o pessoal de Pequim foi para Pequim. E no final, a gente vai para Pequim encontrar o pessoal de Pequim. Eu fiquei em Xangai. E no final, a gente vai para Pequim encontrar o resto do pessoal lá e conhece os principais pontos turísticos de lá. E o pessoal de Pequim, então, já sai no início e tem aula lá em Pequim. Então, o grupo é dividido meio que na metade para ficar nos 2 lugares. A duração do programa, né, eu já comentei, são 21 dias. E a programação envolve passeios, né, muitos passeios, e também envolve as aulas, que a gente tem todos os dias. E no final, a gente tem que apresentar um projeto relacionado a um desses 3 temas, política, cultura ou economia. O que é bem legal, é muito desafiador. É muito desafiador fazer um trabalho, apresentar um trabalho relacionando temas que são complexos, né? Relacionando Brasil e China num outro idioma, fazendo uma troca ali com os chineses também, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Montar o trabalho no grupo também é um desafio, assim, porque são visões muito diferentes, né? A gente estava num grupo, por exemplo, tinha pessoas de vários estados do Brasil e os chineses. Então, é uma miscelânea de cultura muito intensa, assim, dentro... Já com os brasileiros é muito forte, porque tu tá ali, conversando com o pessoal do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, então é uma mistura muito grande de culturas. Isso faz o programa ser incrível. O nosso projeto final, a gente falou sobre a parte econômica, a gente focou, na verdade, eu não lembro, nosso grupo focou nos problemas que as mulheres enfrentam na sociedade relacionada à política, cultura e economia, falando de China e de Brasil, né? E o meu grupo em específico, a gente falou de economia, né? Dessa questão das mulheres terem salários diferentes, aí a gente trouxe todo esse histórico da mulher, que antigamente ela era somente doméstica, e com o passar do tempo ela começou, né, a ter mais independência, e ter o seu próprio emprego, né, não ser mais aquela mulher que cuida da casa, enfim, a gente trouxe muito essa parte, né, trouxe também sobre líderes no Brasil e tudo mais, e foi uma experiência muito bacana, assim, bem desafiadora,
porque tem uma outra questão da China que lá não tem acesso a Google, né? A gente não tem acesso a Google, então fazer um trabalho sem pesquisar no Google é, assim, muito desafiador. Assim, posso dizer que foi bem desafiador, mas a gente tinha acesso ao Baidu, que é o Google deles, então a gente conseguia pesquisar. Lá não tínhamos acesso a Facebook, Instagram, WhatsApp, nada disso, a gente tinha que usar um VPN, né, para poder acessar essas redes sociais de lá. Senão, eles têm, na verdade, a China, eles têm muito controle do governo, né, do acesso às coisas, então eles não têm essa liberdade para acessar o que o mundo está acessando. E eles criam tudo na versão deles, então o WhatsApp nosso é o WeChat deles, que é o aplicativo deles, que eles fazem tudo por esse aplicativo, eles pagam conta, eles fazem de tudo, é um aplicativo que acho que é bem melhor que o WhatsApp, assim, agora já deve ter evoluído mais ainda, e eles usam ele para tudo, assim. E, enfim, falando de algumas curiosidades, assim, que foi muito desafiador nessa hora de montar o trabalho também, sabe? Então, eu vou passar algumas fotos e vou falando, né, para vocês um pouquinho mais. Aqui, então, é o pessoal todo que foi para a viagem, né, 124 pessoas. Aqui a gente saiu de Porto Alegre e foi todo mundo para São Paulo, na sede do Santander. E aí aqui todo mundo se encontra e tem as boas-vindas, e aí todo mundo se conhece, assim, de longe, e é uma euforia e é uma felicidade sem tamanho, assim, é uma coisa surreal a energia e, assim, é muito incrível, assim, é sem palavras, assim. Esse momento é muito legal. Aí depois a gente pega, então, o avião, né? Aqui é o grupo da Unicinos que eu fui, então a gente foi em 4 alunas, né? Uma aluna de cada curso diferente e a professora que foi junto com a gente. Que, se eu não me engano, eu não sei se ela é ainda coordenadora do curso do Gil. Sim, ainda. Professora Janaína. Isso. Então fomos nós 5 do Brasil, da Unicinos, né? Mas aí tinha todos os outros alunos das outras universidades do Brasil, né? Então aqui a gente sai de Porto Alegre e vai para São Paulo, depois a gente pega um voo de São Paulo e vai até Dubai. E de Dubai, que ali acho que são, se eu não me lembro, são umas 14 horas de voo. Depois de Dubai a gente ficou um tempo ali parado, enfim, entre as conexões, e depois vai até Xangai. Então, juntando tudo, dá praticamente 24 horas de voo, né? Desde que sai de Porto Alegre até lá e com as conexões e tudo mais. Então, é muito tempo de voo, mas a gente voou de Emirates, então foi algo assim, foi o maior avião do mundo na época. Acho que hoje já não é mais, mas ele tinha 2 andares, então era uma coisa assim. A gente não tinha acesso ao segundo andar, mas chegava no final do avião assim e tinha uma escadaria com tapete vermelho que subia para o segundo andar, assim. E é uma experiência surreal voar com a Emirates, assim, é uma coisa sensacional. Eu nunca tinha andado de avião e foi a primeira vez que eu andei, assim, claro, eu andei de Porto Alegre a São Paulo primeiro, né? Mas voar de Emirates como primeira experiência maior internacional, assim, foi uma coisa que foi um privilégio, assim, foi algo surreal, assim. Muito, muito legal. E já no avião, então, estamos todos identificados como sendo do grupo, né? Mochila, tudo, a gente ganha um kit, né? Então, mochila, camiseta, a gente vai em grupo. Então, no avião também, a gente tem os assentos marcados com Top China, e aí tu já senta do lado de pessoas de outros estados, né? Sentei do lado, eu lembro de uma professora de Belém e um outro menino que eu não me lembro agora, também acho que era do Nordeste. E ali já começa, né? Os voos são muito longos, então já começa uma troca cultural gigantesca e todo mundo muito feliz e eufórico. E é simplesmente incrível, assim. Eu não sei, olha, fazem 5 anos e eu ainda eu sinto essa euforia dentro de mim, assim, de tanto que foi significativo para mim, assim. Aí a gente chega então em Xangai, né? Que é a China, a gente chega em Xangai e depois, né, parte do grupo vai para Pequim, que fica aqui em cima, né, que é a capital. Xangai é uma cidade muito futurística, assim, prédios gigantescos, ela é muito tecnológica, não se vê muita pobreza, assim, ela é bem avançada, digamos assim. Mas sei que tem lugares da China, né? Eu não fui, não cheguei a ver que a realidade é muito diferente. Onde eu estava era uma realidade super tecnológica e avançada, digamos assim, né? E Pequim já é um lugar mais cultural. Tu não vai ver tanto arranha-céu, tanto
prédio alto, assim, tanta tecnologia, é mais cultural, assim. Então, a China é o país mais populoso do mundo, né? Em 2015 tinha 1,3 bilhão de pessoas, hoje já tem 1,4. Então, é o país onde mais tem gente no mundo. Aqui uma foto da comida, né? Que é um impacto, assim, a comida é muito diferente. Eu me abri para experimentar tudo, assim, eu sou bem tranquila com comida, então eu experimentei tudo que eu podia. Mas chega um momento que começa a dar saudade da comida daqui, assim, porque é muito diferente, assim, é muito, muito, muito. Ela é super apimentada, super agridoce, e não tem nada cru, né? Tudo cozido, assim. Mas tem um cheiro, um tempero específico diferente que é muito forte e que com o tempo começa a enjoar, assim. Não sei explicar muito bem, mas eu me permiti experimentar todas as coisas. Aqui tem um pato, eles comem muito, muito pato, assim. O frango que a gente come, eles comem pato. Então, o pato é bem comum para eles, assim. Aqui tem um peixe também que vem direto, vem com as escamas, eles não tiram. Aqui não dá para ver muito bem, mas é bem diferente o jeito que eles comem peixe. Camarão e tudo mais, tem bastante legumes, né? Eles comem. As cachorras estão latindo, mas elas já vão parar. Então, aqui um pouquinho da comida. Eu não cheguei a experimentar comidas muito exóticas, porque tinha uma feira em Pequim, mas ela é muito turística, eles não comem no dia a dia, né? As baratas, as coisas assim que são mais exóticas. Era uma feira turística, eu não tive muito tempo em Pequim para poder experimentar essas coisas mais exóticas, como barata, besouro, mas eu sei que o pessoal foi comer. Eu não consegui, é uma coisa que eu me arrependo, assim, mas eu não tive muito tempo lá, então eu não consegui passar para experimentar. Mas eu comi polvo, eu lembro que eu comi também, onde eu tava comendo, eles me avisaram que era sapo, não sei se era sapo realmente, ou se era rã, como a gente come aqui, né, enfim. Mas eles são bem exóticos. E eu não cheguei a visitar, mas tem mercados lá que tem os animais vivos, né? Daí tu já escolhe o animal vivo, eles pegam um animal na tua frente, já matam, né? E já tu consegue comprar acho que eles já preparam ali também na frente. Eu não cheguei a ter acesso a esses lugares lá em Xangai. Que bom. Que bom. A minha cunhada já foi a trabalho e ela já me mandou vídeos, é bem chocante, assim. Tu já chega nos aquários com as cobras, né? Assim, daí tu escolhe, eu quero essa cobra, daí eles já pegam, já matam, preparam na tua frente ali, daí tu come, assim, é bem exótico, né? Aqui, então, um pouco dos prédios, né? Como ela é muito comum, assim, tu olha para cima, esses prédios gigantescos. Eu fui nesse prédio aqui, vocês estão vendo meu mouse também? Sim. Nesse prédio aqui, que é agora esqueci o nome. Ele tem 101 andares, mas é o centro financeiro deles, agora esqueci o nome. Mas ele tem 101 andares, a gente sobe de elevador até lá em cima, e a gente consegue ficar lá e ver o chão é de vidro, e daí dá para enxergar toda a cidade, assim. Então, e o elevador sobe muito rápido todos os andares, assim, uma coisa bem louca. Eu posso explicar por que o prédio é vazado? Pode? Tá, é porque eu não sei se vocês repararam nesse centro financeiro que a Jéssica apontou, tem enfim, ele é vazado, né? Ou seja, ali em cima, naquela parte, é como se tivesse um buraco no prédio. E muitos prédios na China e no Japão, eles têm isso, porque eles aplicam o Feng Shui nos prédios. E aí, conforme o Feng Shui do prédio, se for necessário, eles então fazem essa espécie de buraco nos prédios para que equilibre o Feng Shui do prédio. Muito esquisito isso, muito engraçado, assim. Eles têm os arquitetos, os engenheiros, eles têm arquitetos, engenheiros e tem também as pessoas específicas em Feng Shuis prediais, assim. Eu não sabia disso, achei bem legal. Achei bem legal. A Cidade Proibida também é com Feng Shui. Depois vai ter uma foto dela aqui. Aqui é lá, né? Lá no prédio, a gente deitou aqui e fez uma foto. Aqui dá para ver a diversidade cultural. Eu era gaúcha, aqui era do Nordeste, chineses, né? E ali tu tá no meio de muita diferença de cultura, assim, isso é magnífico, assim, é muito legal.
Aqui uma foto com as crianças. Eles estavam lá e a gente bateu. Eu sou apaixonada por criança, então eu vejo criança e já quero bater foto. Tem uma curiosidade lá que eles nos acham lindas, né? O oriental, ele tem muito problema de autoestima, assim, a gente sentiu muito isso lá, principalmente as meninas, né? Elas se acham feias e elas até têm uma taxa de suicídio bem alta lá. Eu não sei agora em números, mas eu sei que tem uma taxa muito alta de suicídio. E lá, geralmente, quando a gente vê os outdoors, né, são com ocidentais, não são com orientais, né? Então, tem uma autoestima muito abalada, assim. E eles, quando eles nos enxergam, eles acham a gente maravilhosas, assim. Tipo, nossa, brasileira, daí eles acham a gente linda por causa que o olho é maior, por causa... É tudo diferente, né? Eles têm um corpo mais... sem curvas, como a gente, né? Então, eu acho que eles nos acham muito, muito bonitas. Então, é bem comum, a gente estava na rua, as pessoas param para bater foto com a gente. Tipo, era todo dia isso. E é muito engraçado, porque tu pensa, meu Deus, mas por que, né? Tipo, e eles param, todos nós eles paravam. Menino, menina, para bater foto e ter a lembrança, assim. Eu achei isso muito engraçado, assim, da cultura deles, assim. Aqui foi uma experiência, então, pottery, agora eu não me lembro o nome em português, mas enfim, a gente fez a cerâmica aqui, né? É bem difícil fazer, tinha que pisar no pedal e ir fazendo. É muito difícil, parece fácil, mas não é. Eles fazem bastante essas esculturas lá, enfim. Aqui também foi uma experiência que a gente pintou as cerâmicas. Então, esse foi o meu pratinho que eu fiz, até hoje eu tenho guardado. Aqui era bem no início, depois eles passam. Oi? O que tu escreveu ali? Acho que é China e Brasil, eu não me lembro mais, mas é China e Brasil e as bandeiras. Mas eu pedi ajuda de uma chinesa, né, para fazer os. Sim. Aqui é como se fosse Times Square da China, né? Tem todas essas lojas Forever 21, essas lojas que, assim, que tem no mundo todo, né? E tem na Times Square também. Então aqui também é muita gente, assim, é muita loja. Bom, a quantidade de gente e uma coisa que eles batem na gente e não pedem desculpa. Isso eu achei bem estranho. Aqui acho que eles estão tão acostumados, né, de bater um no outro e eles não falam nada. Isso eu achei bem estranho da cultura, assim. Eles seguem andando, assim. E como a Tamara Eles batem batendo, eu já vi isso. E é feio. Batem, tipo, feio, né? A gente se sente até. A gente se sente mal, né? Porque a gente já pede desculpa, eles não pedem, então é bem estranho, assim, né? E como a Tamara falou, eles são um povo muito introvertidos, então a gente tem a gente é caloroso, né? A gente gosta do toque, do abraço, né? De recepcionar as pessoas. Eles não, eles são muito receptivos, eles são prestativos. Às vezes que a gente precisou de ajuda na rua, estava perdido, eles sempre nos ajudaram, assim. Mas eles são muito mais retraídos, então tu não vai chegar dando um abraço e um beijo neles, eles vão estranhar, sabe? Então eles são muito mais na deles, assim. Então talvez também tenha essa cultura, né? De ser mais recolhidos mesmo, né? Aqui do lado direito é um fake market, então são lojas com vários andares e réplicas de tudo que a gente pode imaginar. E são perfeitas as réplicas, então eles conseguem reproduzir coisas de uma forma muito bem feita, assim, né? Tudo que existe, eu sempre dizia assim, né, que tudo que existe no mundo, eles têm a versão deles. A gente tem uma versão no mundo, eles têm a versão deles. Eles criam, eles copiam, eles recriam tudo que existe. E tem uma coisa da cultura que é a barganha, né? Quando vai comprar, tu não pode chegar lá e já querer comprar e levar o produto. Tu tem que ter a barganha, tu tem que negociar. Tu vai chegar, ele vai dizer assim, tu vai pedir, por exemplo, uma mochila, né? Aí tu vai perguntar, quanto custa essa mochila? Eles vão dizer, 500 yuans, por exemplo, que é a moeda deles, né? Que a nossa moeda duplica lá, né? Se a gente levar 500 reais, vira 1.000 yuans lá. Então, tu chega lá e tu vai comprar uma mochila super cara, por exemplo. 500 yuans. Daí tu fala, não, eu não levo por 500 yuans. Eu levo se for por 100. Eles vão dizer, o quê? 100 reais, 100 yuans? Tu não vai levar por 100. Isso é injusto. Daí eles vão ficar super bravos. Não, a gente não pode vender por esse valor.
E daí, aí tu fala, tá, então por quanto tu me venderia? Eles, sei lá, eles vão chutar 300. Daí fala, não, 300 eu não compro. E vira as costas. Quando tu vira as costas, eles te puxam de volta e tu consegue comprar pelo valor que tu quer pagar. É muito louco isso. Toda compra é assim. Toda compra é assim. E eles não gostam, se tu entrar na barganha e tu não comprar, eles ficam muito brabos. Muito brabos. Porque eles já estão ali, né? A barganha já faz parte da compra. Então tem que sair meio que logo, assim, tu não quer, sai logo, assim, porque eles ficam muito bravos. E é muito engraçado esse jeito deles, assim. E é em tudo, assim. Nesses lugares que vai comprar coisas. Agora, para comida, não era, assim, pelo que eu me lembro, assim. Mas quando tu vai nessas feiras, assim, é tudo assim. Tudo na barganha. E o preço eles colocam muito acima do que vale para te barganhar e comprar por menos. Aqui, então, é a vista do The Bund, que aqui tem o rio que passa no meio. E aqui é a vista desses prédios de noite iluminados, né? Aqui é a torre de TV, que é bem famosa lá. Aqui é o centro financeiro que eu fui, que é muito alto. Tem esse aqui que é maior, que acho que ainda estava, não sei se estava em construção, enfim, mas ele era mais alto. E aqui nessa torre acho que tem restaurantes ali, dá para visitar, mas era muito caro para visitar e a gente resolveu não visitar. Aqui é de dia, então é bem calor assim e é úmido ao mesmo tempo e dá para ver que isso aqui é poluição, né? O céu fica bem cinza assim. Eu lembro que o primeiro dia que eu vi o céu azul, eu bati uma foto porque era todo dia cinza, assim, tipo uma poluição, assim. E o dia que tinha o céu azul, eu fiquei muito feliz, assim, que eu abri a janela e vi céu azul, porque era a maioria do tempo com o céu mais cinza. Aqui a gente foi fazer o Tai Chi Chuan no The Bund lá, que as pessoas fazem todos os dias, geralmente pessoas mais idosas, né? Eles fazem, é todo um movimento do corpo com ao mesmo tempo que tá tocando uma música, na melodia da música, assim, tem vários movimentos bem lentos, assim, é bem legal, a gente teve uma aula para aprender e realmente deve fazer muito, muito bem. Eles estão muito mais avançados que a gente, né, nessa questão de saúde, espiritualidade, não tem nem o que falar. Aqui, um dos templos que eu fui, agora eu não me recordo o nome, mas ele era todo assim de ouro, né, nos telhados. Foi um dos templos. A gente visitou vários templos e é muito bonito, assim, muito legal. Aqui também foi um outro daí que a gente acendeu uns incensos, aí tinha que fazer alguns pedidos, tinha um lugar para jogar moeda, bem legal. Aqui na sala, então, a gente teve algumas aulas de mandarim, né? Aprendemos algumas coisas. Eu não me recordo mais muita coisa, mas foi bem legal, assim, era bem legal aprender. Tenho curiosidade de aprender mais, mas é uma língua muito difícil porque tem 4 tonalidades, então conforme o tom da voz que tu vai, conforme a entonação que tu der, quer dizer uma coisa diferente. Então tem tipo um sim, uá, uá, sabe? Umas coisas assim super difíceis. É muito difícil. E eles sabem, a maioria deles, dos jovens, né, sabem inglês. Os mais velhos é que nem aqui, assim, quando a gente ia no mercado, geralmente não sabiam inglês. A gente tinha que tudo por mímica, sabe? Então, mas dava certo, a gente conseguia se virar, assim. Porque aí a gente ia comprar coisas no mercado, por exemplo, e aí precisava de sacola. Eles não. Aí tinha que comprar a sacola, né? Eles não davam a sacola. Então, te entregava as compras assim, e daí para pedir sacola só com mímica, assim. Daí pedia a sacola, eles faziam o sinal que tinha que pagar, e pagava e daí entregava a sacola, sabe? Era tudo por mímica nessas horas. Mas a gente comia muito dentro da universidade, porque a gente ganhou um cartão de alimentação que valia só para dentro da universidade. Então a gente comia lá e depois, se queria comer coisas diferentes, daí ia comer fora, né? Daí pagava com dinheiro mesmo. Aqui um pouco do trânsito, que é maluco, assim, moto e bicicleta podem andar na calçada, então tá caminhando na calçada, passa a bicicleta te atropelando, passa a moto, e na rua só pode carro, e quem tem carro são somente pessoas muito ricas, pessoas, né, de classe mais média e baixa não tem carro,
porque é muito caro a placa do carro, se eu não me engano. Eu me lembro que na época eles comentaram e até tirar a carteira deve ser super caro. Então, só ver carrão na rua, assim, só carrão e as motos e bicicletas para quem não tem carro. E é bem louco, assim, o trânsito, assim, bem intenso, é muita gente, né? Aqui no metrô, eu lembro, o primeiro pânico que eu tive foi quando eu cheguei no metrô. Que eu pensei, meu Deus do céu, eu vou me perder aqui. Tipo, era muita gente andando junto, assim. E aí eu lembro que no início a gente pegava até na mão uma da outra, porque a gente vai se perder, né? E a primeira coisa que a gente fez foi pegar o endereço da nossa república, onde a gente estava dormindo, porque se a gente se perdesse, como é que a gente ia voltar, né? Os taxistas não falavam inglês. Aí a gente pegou já o endereço, tinha anotado no celular um cartão e mostrava para o taxista. Táxi lá é muito barato, muito barato. Tipo, é assim um negócio. A gente só andava de táxi. Acho que nem tinha Uber quando eu fui para lá, não existia ainda, não sei. Foi 2015, não tinha Uber lá, a gente andava só de táxi. E era bem louco, assim. E o taxista não falava inglês. Isso era muito louco, assim, não sabia se o cara estava te levando para o lugar certo, se ele não ia te sequestrar, tipo, era uma coisa assim, muita adrenalina pegar um táxi, mas dava sempre tudo certo. E aqui, então, é uma imagem do metrô. Aqui, uma das bizarrices que a gente encontrava na rua, assim, essa capa na moto de orelhinhas. Era comum ver também pessoas vestidas iguais, assim, tipo, o marido e a mulher vestido igual, com a mesma roupa, a mesma camiseta, a mesma calça, mesmo tênis, assim, vestido de par, assim, bem engraçado. Aqui também uma foto, eu não lembro que lugar que era esse que a gente foi, a gente fez um passeio de barco, acho que foi num rio, e aí também era um lugar bem turístico. Aqui tem os leques, os homens usam esses leques grandões e as mulheres os leques pequenininhos. Então era bem comum ver homem com esses leques assim. Aí então, depois que a gente finalizou ali toda a experiência em Xangai, né? A gente teve passeios em Xangai, daí teve todo o período das aulas, né? Todos os dias, né? Com os professores chineses, brasileiros, apresentamos o nosso trabalho, né? No final. E aí a gente pegou o trem-bala, né? E saiu de Xangai para ir para Pequim. Foram 5 horas, se eu não me engano, 300 quilômetros por hora. Então é uma coisa assim muito louca, assim. Porque parece que tá andando de carro e ele tá a 300 quilômetros por hora. E foi uma experiência também bem diferente. A gente ficou. Tinha um barzinho no meio, a gente ficava jogando Uno para passar as horas e caminhando para frente e para trás para conhecer. E foi uma experiência bem legal. E também eles que. O programa que cobre todos esses custos, assim, né? Então, eles que pagaram também essas passagens e tudo mais, porque era bem. Eu lembro que era bem caro também. Aqui, então, a primeira vista da muralha, assim, quando a gente estava indo para lá, a gente sempre estava de micro, assim, nós tinha um micro que nos levava em todos os lugares, era bem engraçado, assim. Daí tinha a guia que ia contando, falando as coisas, enfim. E o motorista era bem louco, eu lembro que a gente ficava bem com medo, porque ele corria muito, assim. E aí aqui foi a primeira vista da muralha. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi ela, assim, de longe. Aí, para chegar na muralha, a gente foi de teleférico, né? Dava para ir a pé ou de teleférico. A gente escolheu de teleférico, porque a pé, né, seria mais pela mata e até por demorar mais, a gente queria ter mais tempo lá na muralha, então a gente foi de teleférico. Aí aqui, então, uma das fotos lá na muralha. Então, é muito lindo, assim, é uma coisa, assim, muito... Foi um momento, assim, bem significativo para mim quando eu cheguei lá, assim. Parece que no momento todo que eu tava na China não caía a ficha que eu tava na China. Daí, quando eu cheguei na muralha, que eu acho que eu comecei a... Foi no final, né? Que começou a cair a ficha, assim, que eu tava lá, assim. Foi uma experiência muito legal. Ela é bem íngreme, então não pode correr, né? Tem que cuidar bastante aqui.
para não, porque pessoas às vezes correm, caem, já teve caso de pessoas que morreram porque bate uma na outra, cai, se machuca, então não pode correr, é proibido correr, assim, é bem sério isso lá, tipo, tem que só caminhar, enfim. E ela tem essas casinhas aqui que eu acho que era onde ficavam as armas, se eu não me engano, que era para proteger, né? A China era uma barreira, né, para não entrar os inimigos, enfim, né? Então, eu não me lembro agora a extensão dela, mas agora grande parte está deteriorada, né? Mas é muito, muito grande a extensão dela. Não sei quantas voltas acho que daria para dar meia volta no planeta, se não me engano. Ela é muito, muito extensa. Só que hoje já não existe grande parte dela, né? Já virou ruína. E ela não é totalmente linear, né? Tem partes que não continuam numa linha. Então, contando tudo, eu sei que tem, assim, gigantesca, assim. Aqui uma foto nossa também lá. E aí, uma experiência legal, assim, se vocês quiserem procurar no YouTube também, para descer da muralha, né, para sair e voltar, né, a gente saiu de tobogã. É muito legal, assim, se vocês quiserem um dia pesquisem no YouTube, né, descida de tobogã da muralha da China. É simplesmente incrível, assim, é um tobogã mesmo, e senta com um carrinho, tu senta no carrinho, e tu controla o freio e acelera conforme as placas vão dizendo. E tu desce toda a muralha, lá de cima da muralha até lá embaixo, com esse tobogã. É um pouco perigoso, porque só tem alguns chineses no caminho, orientando, cuidando, e tem que seguir bem as placas, tu não pode, tipo, ir muito rápido ou devagar, tem lugares que tem que ir devagar, tem lugares que tem que ir rápido. E teve até um menino do grupo que quebrou a perna, assim, foi bem sério. Ele desceu, acho que tudo certo, e no final, quando ele tava parando, acho que alguém veio atrás dele e bateu nele, assim, e daí ele quebrou a perna. Graças a Deus estava no final da viagem, e daí ele conseguiu aproveitar tudo. Esse foi um dos últimos dias nossos lá, então ele conseguiu aproveitar tudo e foi no final da viagem, mas ele viajou, tipo, teve que, teve que viajar, acho que na classe executiva com o pé levantado, assim, porque quebrou a perna, assim, bem tenso. Mas é uma experiência super legal, assim, vale muito a pena. Se vocês forem lá, desçam de tobogã, não desçam a pé, não desçam de teleférico, assim, é muito incrível, assim. Procurem no YouTube também. Já botei ali no chat. Deu algumas coisas no chat. Aqui, então, aí chegamos, aqui já estamos em Pequim, né? Eu já estou em Pequim, eu tinha esquecido que eu estava em Pequim. Aí aqui é a Cidade Proibida, né? Que também foi construída totalmente olhando para o Feng Shui, né? E acho que faz poucos anos que ela é aberta para visita. Acho que ela começou a ser aberta desde poucos anos comparada à existência dela, né? Acho que foi ali nos anos de 1920 alguma coisa que passou a ser aberto, porque ela sempre foi fechada a 7 chaves e não se sabia o que tinha ali dentro, né? Que eram as casas dos imperadores, né? Então, só os imperadores e os empregados tinham acesso. Tem 8 mil quartos, se eu não me engano, e ninguém podia entrar. Então, era tudo fechado a 7 chaves, assim. Aqui tem uma foto de dentro, tipo, gigante, assim, e ela é toda, o meio é vazio, é tudo ao redor. E tem um rio no meio, não sei se é um rio exatamente, mas tem água ali no meio. Agora eu não me lembro exatamente o que era, enfim, mas pura, né? Bem diferente. Aqui uma foto que eu acho ela engraçada, porque a gente foi num lugar e daí as meninas pediram para bater uma foto. Desses casos que as pessoas param e pedem para bater foto. E aí eu bati uma foto com elas. E elas têm todo o corte do cabelo igual. Só essa daqui que não. E elas são muito elas aparentam ser muito mais jovens do que elas são. Tipo, elas têm 30 anos, elas têm cara de 18, assim. É surreal, assim, a idade delas. No do óleo. Aqui, então, a cerimônia de encerramento, que foi bem legal também. Aqui eu me apresentei, eu canto, né? Então, eu me apresentei com
com um chinês, a gente cantou, eu e ele juntos, a gente ensaiou uma música em inglês, e daí eu cantei, ele tocou. Foi muito legal, assim, foi uma apresentação bem legal, assim, e foi incrível, assim, e daí é que foi o fechamento, né, do programa. E aí, aqui não vai funcionar, mas era um GIF. Falando então, aí então encerrou o programa, né, a gente então voltou pro Brasil, e eu lembro que a Tamara falou da volta dela, né, para mim foram 21 dias, mas eles foram muito intensos, assim, muito intensos mesmo. E quando eu voltei, eu fiquei vários dias bem mal, assim, eu só chorava, assim, não sei explicar. Mas eu tava, acho que em êxtase, assim, eu cheguei em casa e daí não parecia que era a minha casa. Eu lembro que era muito. Eu lembro da sensação de eu abrir a casa onde eu morava, assim, e, tipo, era muito, muito estranho, assim, parecia que eu não tava em casa. E aí eu fiquei vários dias bem mal, assim, mexeu muito comigo. Mas depois foi passando, obviamente, né? E lá na China eu lembro que a viagem mexeu muito comigo, assim. Eu comecei a pensar muita coisa, assim, sobre a minha vida. E ela realmente mexeu comigo esses 21 dias, assim. Então, quando eu cheguei, foi um baque quando eu voltei, assim, né? Mas depois passou, assim, né? Mas hoje o que eu sinto é saudade, assim. Eu sinto muita saudade dessa experiência, vontade de viver de novo isso, né? E saudade das pessoas, né, também. E foram incríveis, assim, até hoje eu tenho contato, converso e tenho amizades de lá. E falando um pouco, então, dessa bagagem, né, que veio junto, né, com essa viagem, acho que o principal, assim, é a diversidade cultural, assim, de tu estar inserida com brasileiros de todos os estados, né, então, tu aprendia muita coisa todos os dias. A gente aprendia muita coisa todos os dias, assim, sobre cultura. Eu acho que o principal, assim, foi cultura, sabe? E, assim, se abrir para o diferente, para o diverso, porque é língua diferente, é cultura totalmente diferente, é comida diferente, é forma de pensar diferente, é forma de se comportar, é forma de comer, tipo, é tudo muito diferente. Então, isso eu acho que foi a coisa mais rica, assim, possível, assim, essa pluralidade de pessoas, de culturas, que com certeza hoje eu levo para o meu dia a dia, né, para o meu ambiente de trabalho, né, aprender a lidar com as mais diversas pessoas, né, culturas e pensamentos. Então, acho que isso ficou muito rico para mim. Acho que tudo é repertório, né? Tudo que a gente vive é repertório, é bagagem, a gente vai deixando a nossa mochila mais recheada, né? Então, com certeza foi atrativo para o meu currículo, com certeza, sim. Eu fui viajar e quando eu voltei, depois no outro ano, eu entrei na empresa onde eu estou hoje, né? Entrei pelo programa Jovem Aprendiz, não, confundi, programa Estagiário. É que a gente está tendo o Jovem Aprendiz atualmente, daí eu tô com o Jovem Aprendiz na cabeça. Eu entrei pelo programa Estagiar na Grendene, né? Tô lá até hoje. E eu lembro que foi um diferencial para mim a viagem, quando eu tive tiveram as dinâmicas de grupo, né? Que eu comentei e tudo mais. E foi um diferencial para mim, eu me lembro disso. Então, com certeza, viver uma experiência internacional vai trazer atratividade para o currículo por causa dessa bagagem cultural, por causa da língua, né? De ter um contato com outra língua, de saber inglês, né? Claro que o inglês a gente tem que estar sempre em contato para aperfeiçoar, né? A gente enferruja também, né? Como tudo. Mas a viagem, com certeza, assim, o intercâmbio ele só traz coisas boas, assim, só traz conhecimento, abertura para coisas novas e é muito, muito, muito legal. Eu indico para todo mundo, assim, e quero muito fazer de novo, assim, quero muito. Ainda não sei qual o formato, né, enfim, que eu vou querer fazer. Mas eu sempre quis, desde nova, na época eu lembro que eu estava me preparando para fazer au pair, né, que é aquele programa, né, que a gente viaja como babá e fica, né, na casa da família e tudo mais. E não deu certo o programa naquela época, né? Não deu certo, acho que não era para eu ir naquele momento. E aí eu ganhei a bolsa no meio desse tempo, né? E fui para a China, né? Enfim, depois. E aí foi uma experiência muito incrível, assim. Eu só tenho só coisas boas, assim. Foram só momentos incríveis.
E aqui, então, o meu muito obrigada, né? E aqui, xie xie, que é obrigado em chinês, em mandarim. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. A primeira pergunta assim que me vem na cabeça quando eu, né, enfim, estava vendo a tua apresentação, estava te escutando, era justamente também entender a riqueza que ficou em ti, daí no final tu acabou falando como mexeu isso contigo e como isso também ajudou e foi um diferencial na tua carreira, em tu entrar na Green Dane e estar hoje atuando lá desde que tu estavas na universidade. E isso, né, te ajudou também a alavancar a tua carreira. Ter outra língua, claro que alavanca a carreira, que ajuda, né, os alunos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o processo seletivo, bem lá no iníciozinho, tu até comentou que tu estava lá com um débito de 9 pila na universidade, quase que não foi. Sim. Coisas assim que acontecem engraçadas, mas enfim, é bem engraçado. É Mas só para ver se tu quer mesmo, né? É só para ver, tu quer mesmo essa viagem? Então tá lá e dá um jeito de pagar essa dívida enorme de R$9. E uma coisa que eu acho que talvez seja interessante pontuar é que o Top China ou o Top Espanha, que são bolsas ofertadas pela universidade em parceria com o Santander, elas são bolsas que são viabilizadas para alunos que têm boas notas. E em algumas situações, os nossos alunos de relações públicas foram contemplados por serem alunos que têm ótimas notas, né? É feito um cálculo lá do tempo de formação que tu tem ainda, do tempo que tu tem de curso, teu coeficiente, e aí é feita a seleção. Então, uma coisa importante também dizer para todo mundo em relação a isso, né? As possibilidades que ter boas notas podem te abrir na tua carreira e no teu momento profissional e acadêmico também. E aí eu queria só reforçar isso, assim, que eu me lembro, enfim, que o Top Espanha e o Top China tem essa questão, assim, que quando tu vai fazer inscrição, tu tem que ter um bom coeficiente para poder realmente ser contemplado ou não. Isso é que vai te diferenciar. Eu acho que em anos consecutivos, quando os programas estavam super em alta, a gente teve alunos de RP escolhidos, assim, então é muito, muito bom ver, sabe? Sim, é verdade, é verdade. E tu comentou um pouquinho sobre a comida, a rua, o que te chamou mais atenção. Tem alguma coisa mais que tu acha interessante comentar, que tu lembra no trato com eles? Eu me lembro muito dessa história de esbarrar e de ser difícil, porque quando eu vim para o Rio Grande do Sul, na verdade, não sei se muitos sabem, mas eu fiz uma espécie de programa de intercâmbio, só que dentro do mesmo país, porque eu queria pagar a minha universidade que eu estudava lá e fazer a PUC aqui, né, a Universidade Católica aqui. E minha universidade tinha um acordo entre as universidades, e aí eu pude fazer a universidade como se fosse um intercâmbio, que era a forma que eu tinha para poder pagar a universidade. Porque aqui era muito caro, a PUC ela é extremamente cara, ainda é. E aí eu fiz dessa forma, só que eu fui tratada durante todo o tempo que eu estava estudando aqui, como aluna de graduação, como aluna de intercâmbio. Então, eu morei com um alemão e aí, enfim, vivenciei a experiência de um europeu, de entender questões culturais. A gente tinha um programa bem grande na época com a China, então a gente tinha aula com eles e eles tinham uma turma inteira com eles e eles eram muito engraçados, mas sim, esse negócio de esbarrar, e eles não esbarram assim, tipo, ai, desculpa, aí é um esbarrão, não, é tipo assim, quase atropelando real, assim, intenso, assim. Tinha israelenses morando comigo. Enfim, era uma galera bem, bem grande, assim, era bem engraçado, bem divertido. Mas queria ver se tem alguma coisa de curiosidade em relação aos aspectos deles. A coisa mais curiosa para mim, por exemplo, que eu me lembro, é que os chineses, eles tinham um nome brasileiro, porque ninguém ia conseguir pronunciar o nome deles, nem falar com eles de outra forma. E aí eles amavam abraçar, porque lá eles
nunca iam poder fazer isso, né? De abraçar todo mundo na rua, do jeito que eles abraçam. E a gente se abraça aqui. E eles tinham um nome brasileiro. Era divertido, assim, ver. Sim. Eles tinham um nome americano lá, daí, no caso. Tipo assim, o nome chinês era Chihuahua, tipo assim. Aí o nome em americano, Luke. Era assim. Então, as meninas também, todos, assim, porque o nome deles era muito difícil de pronunciar pra gente, né? E aí, eles tinham sempre esse nome mais ocidental também, né? O nome oriental e o nome ocidental. Isso é bem engraçado deles, assim. Uma questão... Sim, uma coisa que me chamou a atenção também foi os produtos de higiene eram muito caros, assim, porque eles não têm o costume, eu acho, de usar, tipo, eles escovam poucas vezes os dentes por dia, não eles acham, tipo, meu Deus, por que tem que escovar 3 vezes, né? Que nem a gente escova, né? Até mais a gente escova. E tanto que é muito comum os dentes deles, eles são bem deteriorados, assim, né? Da maioria deles. Porque eles não têm esses hábitos de higiene como a gente tem. Então, eles não. Acho que desodorante também eles usam pouco, sabe? Mas é um estilo de vida deles. Mas se fôssemos nós, acho que a gente ia ter um odor muito pior se a gente não usasse do que eles, assim, porque era ok, assim, quando estávamos todos juntos, assim, né? Mas eu sei que esses produtos de higiene eram muito caros, assim, eu me lembro, e eu lembro que eles achavam totalmente estranho a gente escovar tantos os dentes, assim, achavam, tipo, mas por que tem que escovar tantos dentes, assim, né? E eles eram muito retraídos, assim, tipo, eu sentia isso, assim, eu lembro de um dia que eu fui dar um abraço, assim, na hora de ir embora, nossa, eu fiquei, tipo, ele ficou assim, meu Deus, tá me dando um abraço, o que que eu faço, sabe? Eu também não sabia o que que eu fazia, parecia que eu tava fazendo algo errado, sabe? E é muito comum isso, assim, neles, até quando eles eram em casais, tinham casais lá de namorados, tu não via eles assim, tipo, juntos ou se dando um beijo, alguma coisa assim, era muito separado, assim, sabe? Então é muito o jeito deles. Ah, uma coisa que eu não falei também. A gente, como estrangeiro, a gente tinha acesso para ir em todas as festas de graça. A gente não pagava nada. Ia nas festas todas e não pagava nada. E tinha ainda uma mesa de bebida de graça para os estrangeiros. Então, quando tu ia na festa, era muito engraçado, porque tu chegava numa festa de estrangeiro e só tinha estrangeiro na festa. Tipo, não tinha chinês, só os chineses ricos, porque chinês, festa normal é muito cara lá. Tanto que os próprios alunos lá que estavam nos acompanhando, eles tinham que pagar para entrar. Coitadinhos. A gente podia entrar e eles tinham que pagar, porque eram chineses. E era um absurdo, era super caro, assim. Então, a festa deles lá é karaokê, né? Então, eles vão muito para karaokê. Então, tem os prédios, assim, com várias salas, né? Aluga o karaokê por tantas horas, paga tanto pelo karaokê e fica lá com os teus amigos na salinha cantando. Então, essa é a festa deles. E a festa normal, então, é só os ricaços que vão, assim, né? E as festas eram muito engraçadas, assim, tipo, tinha show no meio da festa, daí uns polidense, daí aparecia homem, mulher, dançando, e tudo modelo ocidental. Isso era muito engraçado, assim, não tinha oriental dançando, oriental se apresentando, era tudo ocidental. Então, isso é muito da cultura deles, assim, isso me chamou muito a atenção também. Uma outra questão eu não sei se mudou isso, acho que até que já mudou, eu não estou atualizada sobre isso, mas eles tinham a questão do controle de natalidade também. Então, por exemplo, se eu sou filha única, eu posso ter 2 filhos. Se eu sou uma. Agora, eu acho que é isso. Se eu tenho irmãos, eu só posso ter um filho, uma coisa assim. Se eu já sou filha única, eu posso ter 2 filhos. Mas se eu tenho mais irmãos, que eu não sou uma filha única, eu só posso ter um. E aí tem uma questão ali bem triste deles, que eles querem ter filhos homens. Isso é muito forte. Acreditam que o homem vai trazer mais dinheiro para a família, vai, sei lá, vai se destacar mais no mercado. Vai... Na tradição deles, o homem ele cuida dos pais até a morte, a menina não. A filha não. E daí para eles isso é muito sério, assim, porque eles querem, não é que eles querem, né? Mas assim, o estilo de vida deles é muito caro para ter o mínimo perto do que a gente no Ocidente tem.
E aí, como a mulher, ela sempre vai ganhar menos, porque a mulher no Oriente, ela tem uma subserviência também muito grande, o homem tem condições de prover os seus pais até a morte, né? E a mulher, eles sabem que não, e daí eles têm preferência por ter filhos meninos. Sim. Bem complicado. Isso é bem forte lá, e aí eu sei que se eles podem ter 2 filhos e o primeiro vem um menino, eles não têm o segundo porque já veio o menino. Aí se eles podem ter 2 filhos e vem menina primeiro, não, tem que ter o segundo porque ainda não nasceu o menino. É bem forte isso, assim. E eu acho que isso acaba afetando muito na autoestima, isso delas, enfim, isso é bem forte lá, assim, bem forte. E eu lembro que eles falavam que eles não tinham infância, por exemplo, desde criança tu tinha que ser muito bom em algo. E tu era treinado, eles eram treinados a ser muito bom em algo porque eles precisavam se destacar. E para se destacar lá é muito difícil porque tem muita gente, sabe? Então é uma competição gigantesca, então talvez por isso que eles cresçam tanto, né? Eles crescem tanto, eu acho, por essa competição que eles têm também entre eles, assim, né? E, enfim, eles cresceram muito em pouco tempo, por isso também toda essa poluição, né? E tudo isso que afeta o país, né? A Letícia fez uma pergunta ali no chat. Queria saber não o que você via mais de diferente na área da comunicação em geral na China. Sei que eles são bem restritos com redes sociais, música, essas coisas. E ela queria também entender como é que eram os eventos externos na rua, assim. Como é que era a parte. Evento externo na rua, eu acho que eu não vi nenhum, assim, na rua. Não vi nenhum, assim, que eu me lembre, só festas fechadas mesmo, assim. E as feiras que a gente ia, mas eu não cheguei a ver um evento aberto na rua, por exemplo, assim. Não vi nenhum. E da comunicação, eu acho que o que eu mais tive contato foi essa questão das redes sociais, né? Com as pessoas, essa questão delas serem muito intro, né? Muito fechadas, né? Comunicação difícil por causa do inglês, né? Também muito fechado, muito truncado, não dava para entender o que eles queriam dizer. Alguns, né? Não todos. E a questão de acesso às mídias, assim, era uma coisa, as redes sociais a gente não tinha acesso a nada, assim, e eles também não. Tanto que quando a gente voltou para o Brasil, muitos deles fizeram Facebook, não sei como que eles fizeram, para poder nos adicionar, para ter nosso contato, porque eles não tinham, né? Não tinham Facebook, não tinham Instagram, né? Hoje eu acho que eles já têm, eu não sei se eles têm VPN também, eu não sei como é que eles fazem para ter. Eu não sei como é que eles fazem essa questão, assim, porque eu sei que é tudo controlado pelo governo e eles não poderiam ter acesso a essas redes, né? Globais, digamos assim, né? Então eles têm YouTube deles, eles têm o WhatsApp deles, eles têm as redes deles. Então, isso que eu mais percebi, e eles usam muito esse WeChat, assim, muito, muito, muito para conversar, para tudo eles utilizam esse WeChat, assim. Isso que eu mais percebi da comunicação, assim, em si falando, né, de ferramentas, de redes sociais, né? E dessa coisa entre nós, assim, da própria comunicação entre a gente, assim, isso que eu mais me lembro agora. Fazem 5 anos, o que eu me lembro agora mais é essa questão, assim. O chat ainda permanece, até coloquei uma matéria ali no chat da gente, e eu acho que só piorou essa questão do acesso às redes sociais externas, digamos assim, né? Tem uma pergunta da Dandara que é para todas, daí é bom. Gostaria de saber das duas se sentem vontade de voltar para o lugar onde, né, vocês foram e se sentiram que dava para atuar como RP por lá. Como que é a abertura de mercado? Que legal. Eu tenho muita vontade de voltar, mas eu acho que para trabalhar na nossa área lá deve ser bem desafiador, assim. Eu acho que pela questão do idioma, primeiramente, assim, né? Eu não sei como é que é o mercado de trabalho lá na nossa área, assim, se tem mais possibilidades de trabalhos em empresas, né, em áreas específicas de comunicação dentro das empresas, ou eventos, ou se tem daqui a pouco nas universidades, porque os campos lá são bem reconhecidos e bem grandes, também pode ser que tenham oportunidades dentro dos campos, né? Mas eu não faço ideia, assim, do que tem de oportunidade lá na nossa área, assim, não faço ideia. Eu sei que
que a área da TI é muito forte lá, eles têm muita empresa de jogos lá, então quem é da TI lá é mais reconhecido que médico, assim. É muito forte isso, eles têm muitas empresas de games, né? Mas na nossa área, eu não sei, assim, o que tem. Eu não iria lá para lá trabalhar como RP, assim, eu acho que é um mundo muito, muito diferente, então eu não sei se eu conseguiria me adaptar, assim. Poderia tentar, eu acho que dá para, né, pra gente tentar. Mas eu não sei se, porque tem muitas barreiras, né? Não, são muitas barreiras. Então eu não sei como é que seria, né? Aí Para essa financeiramente coisa também é complicado, né? também, mas acho que sempre é oportunidade para tentar, né? Para se experimentar. Antes da Tamara responder, como eu tenho um pouco de noção, assim, na época dos guris, como essa questão de trabalho na China, né? Todos os alunos que vieram da China, e eles andam em bando, então eles vieram em 20 para a PUC fazer intercâmbio. Todos eles estavam vindos, na verdade, a mando do governo, na verdade, da universidade onde eles estavam trabalhando, mas porque isso é um programa do governo. Eles precisam ir para os países dos quais a área deles e o governo quer estabelecer relacionamento para que eles aprendam aquela língua nativa, porque são eles que vão fazer a negociação. Então, eu estava em relações públicas, o meu professor, que na época também era o meu orientador, depois virou meu orientador, na verdade, mas meu professor na época, que era professor de relações públicas internacionais, que na época atendia eles, digamos assim, né, era mais específico deles, disse que os 20 que estavam ali, eles eram da área da comunicação, não especificamente RP, porque eles não têm RP, eles têm um misto de coisas da comunicação que equivale a relações públicas, e eles estavam todos ali para aprender o português e não outra coisa. Inclusive, a aula deles era o que a gente estava tendo, mas né, tinha que ser em português, porque eles foram enviados pelos programas das universidades deles para atuar como relações públicas na China, no relacionamento da empresa chinesa com a empresa brasileira. Eles querem ter os chineses no campo de frente, assim, atuando mesmo. Eles querem ter esse poder de saber a língua do país onde eles precisam atuar e não ter problemas de entrave de comunicação, assim, por questão de tradução, de língua. Então, eles meio que são obrigados a sair do país. Eu faço engenharia, e aí, dependendo do programa dentro da universidade, de quem eles são dentro da universidade, o que eles querem submeter, eles vão lá e vão para o país onde eles querem fazer aquilo ali e voltam para justamente devolver para a sociedade e, na verdade, servir a própria sociedade deles com aquela língua que eles foram aprender, seja o Canadá, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, aonde for que esteja precisando e que o mercado diga, a gente quer que vocês vão porque a gente quer ter relacionamento com o Brasil. É bem intenso, assim. Há programas semelhantes na Alemanha. O Johannes, que era o alemão que morava comigo, também teve a mesma questão. Ele fazia um misto de comunicação com administração e ele veio para o Brasil porque a empresa que ele já trabalhava, na época que ele era estagiário, queria profissionais alemães que falassem português para ter relacionamento com empresas que iam fazer a internacionalização no país, assim. E é uma outra visão, bem diferente, assim, é bem intenso. Mas, por outro lado, eu acho que eu contei isso nessa turma já, nessa aula. Meu esposo trabalha numa empresa que é de TI, e eles contrataram uma chinesa atualmente, porque eles precisam de componentes e subsídios que vêm da China. Como não dá para pesquisar, a gente aqui no Brasil não consegue pesquisar no Google deles e nos sites de busca deles, etc. Eles contrataram uma chinesa, que ela é basicamente relações públicas da empresa, só que lá. Porque é ela que faz contatos com todo o mundo oriental, para que haja, então, os conhecimentos, né, enfim, e o acesso aos conteúdos que eles precisam, assim. Então, há também essa possibilidade na área da TI, da gente trabalhar fazendo esse intermédio, né, esse meio de campo, assim. Talvez em empresas da TI de lá, sei lá, né? Ou até Talvez, empresas né? daqui, que aí não Isso. precisaria ter
uma pessoa de lá, poderia ter uma pessoa aqui fazendo todo esse intermédio lá, sendo até mais barato, porque paga aqui no Brasil mesmo, e fazendo esse meio de campo, assim. Mas é meio complicado porque eles tinham que ter uma pessoa lá por causa do telefone, inclusive. Não se tem como ligar para a China. Não dá para ligar para eles pelo WhatsApp, pelo Skype, entendeu? Eles não têm. Não dá. Então, tu não É tem como. muita barreira, né? É muita barreira. Tipo, eu acho que dificulta bem mais do que os outros países ainda, porque é muita barreira, assim. É meio complicado. Tamara, dá uma outra visão positiva aí, porque o da gente não é que a gente está falando uma posição negativa, que na verdade tem, É tem, verdade. É tem verdade. questões políticas, sociais, econômicas, que são muito diferentes da gente, né? Sim. A gente não tá... Não, na verdade, o forte das relações públicas é na América, né? América do Norte. Então, os Estados Unidos e no caso, o Canadá, o PR, que é lá, né? É muito forte. Eu lembro que eu tinha alguns colegas que iam fazer college, iam estudar na university, e eles estavam procurando, eu estava procurando junto com eles, lista de cursos e tudo mais. Eu lembro que relações públicas não tinha em Toronto, assim, eram em umas cidades mais distantes da cidade principal, mas eu não sei como é que é o mercado, eu sei que é o forte das relações públicas na América do Norte, né? Então, eu acredito que seja um mercado grande e que seja muito valorizado a área, só que eu realmente não sei mercado, como é que funciona para entrar, como é que se tem bastante vagas, como é que funciona. Mas eu sei que as relações públicas é muito valorizada, a comunicação é muito valorizada. Na verdade, eu não sei se existe um curso específico de relações públicas como a gente tem aqui. Eu vi muito marketing, mas o marketing que eles basicamente levam com marketing é relações públicas. Lembro que tinha alguns cursos denominados como marketing, mas o objeto do curso era praticamente uma função de relações públicas. Mas eu sei que o forte da comunicação e de relações públicas é na América do Norte, mas a questão de vagas, assim, mercado, eu não sei como é que funciona. E se eu voltaria para morar, eu não voltaria. Não que eu não gostei, eu amei a cidade maravilhosa, mas eu comecei a ter uma visão muito diferente sobre a visão que todo mundo tem do Brasil ser um lixo e de fora ser maravilhoso. Tu perde muito essa visão e eu comecei a valorizar muito aqui, todo mundo que tá na minha família, todo mundo tá à volta de mim. Então, eu acho que hoje em dia, eu acho que eu não moraria fora, assim. Não consigo ter essa visão de... Mas nunca se sabe, né? Não sabe amanhã. Mas para morar hoje eu não voltaria. Mas por isso, mas não por... Lá é incrível, adorei lá, mas é que tu começa a valorizar o que tu tem aqui, sabe? De família, comida, ter as coisinhas, coisas simples, mas que no todo faz a diferença. Eu acho que quanto mais tempo fica, mais tem esse sentimento, né? Porque eu só vivi a parte boa, né? Eu não vivi a parte de começar a viver perrengue, né? De ter que me virar lá. E aí a gente estava em grupo, então é tudo diferente, né? A gente um ajudava o outro e a gente ia embora, sabe? E andávamos em grupo. Então era bem diferente, né? Do que tu ir sozinha, né? Tu ter que se virar, né? Então, Praticamente estabeleci uma vida e uma rotina lá, entendeu? Uma vida por 5 meses. É a rotina, eu lembro que tinha umas horas que, meu Deus, eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Tá virando uma rotina e aí tá ficando, não chato, porque mas tá virando rotina. A rotina é chatinho, entendeu? Eu lembro que tá virando rotina, então... Hoje em dia, eu quero muito fazer outros intercâmbios, mas eu faria um tempo menor, porque eu fiz um tempo maior no primeiro, mais para pegar realmente a língua e ter um conhecimento bem grande de inglês. Hoje em dia eu já tenho esse conhecimento, então eu até estava falando dias que se eu tiver uma oportunidade de fazer um novo, eu vou fazer por um mês que eu consigo juntar o intercâmbio com o turismo e eu não vou ficar entediada, vamos dizer assim, de estar fora e não ter o que fazer mais. De virar rotina, de cair na rotina. Dia, se quem já tem inglês, eu recomendo muito fazer intercâmbios, mas em curtos períodos, fazem um mês e meio. Aproveita aquele período para te estudar, para te reforçar o teu inglês, reforçar a tua língua, mas tu também poder aproveitar, poder ter o tempo turista, ter, conhecer a cidade, conhecer a cultura. Sim. Eu esqueci de comentar também que quando eu estava na China teve um tufão. Esqueci de falar.
Então, foi uma experiência, assim, bem diferente, digamos assim, né? Então, nos avisaram que ia ter o tufão, o bendito tufão, né? E nós não tava na expectativa, né? Como é que vai acontecer esse tufão, né? O que vai acontecer aqui? E eu lembro que ficou um céu super laranja, assim, e muito quente. E depois começou a chover muito e era uma ventania, assim. Só que nós estávamos longe da costa, então não era perigoso, né? Quem estava perto do mar, que era mais perigoso, né? Mas a gente saiu no dia do tufão. Eu lembro que eu tava com muito medo, mas o grupo quis sair. E daí a gente foi e, nossa, foi muito louco, assim. O guarda-chuva, assim, sem noção. Era uma coisa assim, virava muito vento, muito vento. A gente foi conhecer um templo nesse dia. Foi muito louco, assim. Foi uma experiência, assim, que eu jamais esperava que eu ia viver, assim, num lugar e... Mas até que foi tranquilo. Eu achava que ia ser muito pior, né? A gente achava que, sei lá, ia ser algo muito desastroso, né? Mas o lugar onde nós estávamos era mais seguro, então foi tranquilo. Eu acho que é isso, gurias. Alguém tem alguma pergunta a mais? A gente passou quase meia hora do horário da aula aberta, que estava bom. A gente foi indo, vocês foram conversando, trazendo experiência. Não sei, não tem mais nenhuma pergunta ali no chat. Então, acho que nós fechamos, gurias, por hoje. Queria agradecer muito, tanto a Tamara quanto a Jéssica, pela, enfim, pelo carinho e pela vontade de compartilhar com as gurias um pouco a experiência. Eu acho que ficou claro que, às vezes, é uma questão da gente estar aberto e ter possibilidade de estar aberto para ir, dependendo de como que tu vai fazer esse investimento. Se for pela universidade ou por alguma bolsa, é importante que tu mantenha tuas notas sempre altas para realmente, quando for no momento certo, tu ter como concorrer a essa vaga. E se tu for por conta, eu acho que é um momento de muita dedicação, porque daí tu passa alguns meses, bons meses, às vezes juntando teu dinheirinho, tendo nessa possibilidade de ir ali. E mesmo depois da universidade, caso vocês não possam agora, não consigam agora, nunca digam que não e não achem que vocês nunca vão conseguir. Porque a gente às vezes acha que não tem a menor condição de fazer alguma coisa na vida por questões mil, seja financeiras, seja outras coisas que a gente tem ali nos percalços da vida, mas eu acho que sempre é uma oportunidade, e as oportunidades a gente vai fazendo. Quando a gente vai dando conta, a gente vai seguindo e a gente vai conseguindo construir nossas próprias oportunidades. E obrigada por trazer para nós. Né? E não desistir, né? Se não dá certo a primeira vez, para mim deu 2 vezes que não, errado, né? E na terceira que deu certo. Então, tem que, na questão dos programas, né? Tem que insistir, né? Tem que insistir, acompanhar os editais, né? Ver o que pede e ter boas notas, né? Muito importante, né? E ficar tentando, que uma hora dá certo. Então tá, muito obrigada, gurias, obrigada mesmo. Eu mantenho com as minhas alunas, menos o Pedro, que é um convidado, mas eu permaneço com as gurias porque a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões de aula. E aí, para vocês, eu só desejo boa noite e um bom descanso. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo, meninas. Obrigada por tudo. Boa noite, bom descanso e obrigada pelo convite e pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, beijo, Grace. Tchau, tchau. Beijo, beijo, valeu. Obrigada por tudo. Estou tentando parar de gravar agora, acho que foi. Espero que tenha ido. Foi ou não foi? Foi.